Olá, vamos tratar agora sobre socialidade em vertebrados. É um aspecto também muito interessante, muito rico, que também justificaria um curso em si mesmo, mas, devido à limitação de tempo, vamos passar aqui só alguns exemplos e alguns conceitos para que vocês possam assimilar essa noção importante de socialidade em vertebrados. A socialidade, ela é expressa em vertebrados, principalmente através do gregarismo. Os indivíduos tendem a se associar em grupo e essa propriedade é chamada de gregarismo. E esses grupos experimentam alguma forma de benefício social, que é traduzida por uma cooperação em que vários se beneficiam. Mas é importante colocar aqui uma definição de interação social. Se a gente for assumir que interação social é qualquer interação entre dois ou mais indivíduos da mesma espécie que resulte em resposta comportamental, então, se um casal se dois indivíduos, macho e fêmea, estão se acasalando, isso é uma interação social, mesmo que essa espécie, né, os indivíduos dessa espécie, sejam solitários na maior parte do tempo. Então, isso determina diferentes níveis de socialidade. Nós vamos encontrar espécies de vertebrados com nenhuma socialidade ou apenas traços de socialidade, até uma condição que nós chamamos de eusocialidade, que nós vamos tratar mais à frente. Então, nesse nesse gradiente, nós encontramos dois extremos: a não socialidade, caracterizada por indivíduos que vivem solitariamente, até a eusocialidade, quando os indivíduos são interdependentes, a distribuição de tarefas e, às vezes, até castas fisiológicas. Dentre os fatores que determinam a socialidade, nós vamos encontrar vários, ligados tanto à genética do indivíduo, ao seu desenvolvimento cerebral, a maneira como ele lida com as questões energéticas em função dos recursos que ele acha no ambiente, e isso é canalizado pelos diferentes tipos de dieta. Então, nós vamos ter um grande conjunto de fatores que podem determinar a socialidade nas diferentes espécies de vertebrados. Então, com isso vocês podem ver o quanto é complexo esse assunto, né? Em relação aos tipos de interações sociais, vamos colocar os mais importantes aqui. Nós temos interações sociais que são estruturadas e repetidas ao longo do tempo. Quando isso é percebido numa espécie de vertebrado, nós podemos afirmar com bastante certeza que aquela espécie é social, ela tem algum grau de desenvolvimento de socialidade. Isso nós vamos encontrar em sociedades de primatas, de canídeos, em aves. São interações, então, que se repetem e são bem estruturadas, no sentido de que pode existir hierarquia, existe vamos chamar assim, um padrão comportamental que se repete de um indivíduo para outro, e geralmente os benefícios são bem estabelecidos. Mas também nós temos espécies de invertebrados que realizam interações sociais com base muito oportunística. Essas interações são breves e transitórias. E nesses casos, nós dizemos que a socialidade é ausente na espécie ou ela é caracterizada por traços muito pouco sensíveis de socialidade. Às vezes, isso se revela apenas durante o acasalamento, o encontro entre macho e fêmea, e depois ambos podem se separar e viver suas vidas em seus territórios e áreas de vida independentes. Então, esse tipo de interação oportunística, ele não elimina completamente a socialidade, mas reduz a socialidade a traços bastante transitórios. Com base nisso, a gente pode deduzir que agregações desse tipo não constituem exemplos de socialidade. Se nós encontramos, por exemplo, girinos em uma poça d'água, eles estão ali porque foram depositados por uma fêmea na forma de ovos, esses ovos eclodiram, e os girinos estão ali tentando completar seu desenvolvimento naquela poça, utilizando os recursos que a poça traz. Da mesma maneira, jacarés se agrupam, se agregam numa praia, basicamente para tentar regular a sua temperatura. Então, ora para perder calor, ora para ganhar calor,
Mas o fato é que não existe uma interação social intensa e frequente entre os membros desse grupo de jacaré ou mesmo entre os virinos. Então, nesses casos, nem toda agregação constitui um grupo social que interage. Em relação aos tipos de agrupamentos, nós vamos encontrar grupos familiares que compõem espécies de aves e mamíferos, e vamos encontrar a condição de monogamia em várias espécies desses grupos. Corujas buraqueiras, vocês têm no campus, na Unicamp, é bastante comum. Entre os psitacídeos também nós vamos encontrar um tipo de monogamia em que os casais podem perpetuar o seu vínculo pela vida toda, apenas essa relação sendo interrompida com a morte de algum deles. Essa condição monogâmica nos grupos familiares, ela pode ser duradoura, no sentido de durar para a vida toda, né? Mas pode ser também sequencial, no sentido de que a monogamia ela se expressa apenas enquanto o casal está junto num determinado ciclo reprodutivo. Terminada a estação reprodutiva, e se macho e fêmea vão se separar, isso cria a possibilidade de que eles vão se acasalar novamente com parceiros diferentes. Então, é a monogamia duradoura ou sequencial. Em alguns grupos de primatas, como, por exemplo, em Calitrichidae, nós vamos encontrar pequenos grupos familiares. Geralmente, esses grupos são monogâmicos, têm mais ou menos 5, 6 indivíduos, e eles têm um par reprodutor que é estável. E uma característica interessante nesse grupo de primatas é que os machos cuidam dos juvenis. Então, geralmente, um casal reprodutor e a fêmea, ela, por via hormonal, ela impede que as outras fêmeas do grupo ovulem e se tornem fecundas. Então, é uma maneira de dominância com base em mecanismos hormonais, né, nesses calitriquídeos. A fêmea que está dominante no grupo, ela pode se acasalar com vários indivíduos. Então, nós vamos encontrar isso, por exemplo, em Calitrix jacus, o sagui do Nordeste, né, e Saguinus mistax. Um outro tipo de agrupamento são os grupos formados por muitos machos e muitas fêmeas, que recebem os nomes de multimachos ou multifêmeas, em que predomina o regime de poligamia, ou poliginandria, em que há uma pluralidade de machos e fêmeas. No caso da hiena pintada, existe uma fêmea que é dominante sobre as outras fêmeas e machos. Essa dominância ela é estendida, inclusive, à descendência dessa fêmea dominante. Os filhotes dela têm precedência, né, sobre outros filhotes e até mesmo sobre outros adultos. Existe um macho dominante e somente ele pode se acasalar com a fêmea dominante, e outros machos que formam o clã podem, eventualmente, também se acasalar com outras fêmeas do grupo, mas, em geral, não são eles que contribuem com a descendência do grupo. Nós também vamos encontrar no muriqui, o moro carvoeiro, né, o maior primata das Américas, bactérias aracnoides, eles compõem grupos grandes em que existem machos e fêmeas, geralmente caracterizados pela ausência de dimorfismo sexual, e eles se acasalam promiscuamente entre eles. Não existe nem monogamia, nem uma dominância de um macho ou de uma fêmea sobre outras. As fêmeas geralmente selecionam os machos, e esses não mostram nenhum sinal de agressividade ou de territorialidade entre eles. Então, isso é surpreendente, né, para um primata, né, não humano. E as fêmeas geralmente deixam o grupo quando atingem aí a adolescência. Outro exemplo de grupo multimacho, multifêmea, que opera numa base de poligamia, né, ou de poliginandria, são os cães selvagens africanos. Essa espécie, Lycaon pictus, né, os grupos são compostos por um casal dominante. Esse casal produz ninhadas com 6 a 7 filhotes, né? As fêmeas adultas se dispersam para fora do grupo. Então, vejam que, geralmente, nesses grupos sociais de mamíferos, nós temos espécies que, ora, os machos abandonam o grupo, como no caso das hienas, ora, as fêmeas abandonam o grupo, como no muriqui
e nesses canídeos. E existe um comportamento que estreita o vínculo social entre eles, que é a regurgitação de alimento. Isso é feita entre adultos e filhotes, mas também entre adultos. Então, é uma forma de cimentar, né, os laços sociais, através da entrega de alimento. Mudando agora para um outro tipo de estrutura social, são os grupos unimacho e multifêmeas. Quando nós temos um macho dominante e muitas fêmeas, nós temos o clássico harém, que opera numa base de poligenia. Um exemplo disso é o elefante marinho, dessa espécie, Mironga leonina, né, um bicho que, no período reprodutivo, ele se agrupa em algumas praias de ilhas isoladas e os machos combatem entre si para delimitar os seus territórios nessas praias. Geralmente, eles chegam nos locais de reprodução antes que as fêmeas. E ali eles estabelecem, delimitam seus territórios. Quando as fêmeas chegam, elas vão ter, então, o difícil trabalho de escolher quem elas acham melhor para poder cortejá-las e acasalar com elas. Então, vocês estão vendo aqui dois machos brigando, né? Eles têm esse tom avermelhado, esse tom é sangue mesmo. As batalhas são ferozes e eles causam ferimentos um ao outro. Uma outra espécie que é bastante discreta, não tem dimorfismo sexual, nem por tamanho, nem por coloração, é a corruíra norte-americana. Essa espécie, os grupos sociais são bem discretos, não existe uma poliginia muito evidente, tanto é que estudos que constataram isso foram estudos mais recentes, ao ponto de que essa espécie ela formava uma espécie só com a forma sul-americana, que é a nossa corruíra, Troglodytes musculus. Hoje elas foram separadas. Não há evidência de que as nossas corruíras, aqui na América do Sul, também sejam poligínicas, mas a poliginia já foi, então, constatada para a espécie norte-americana. Um exemplo que já foi tratado nesse curso é a réa, né? A ema, a réa americana, em que os grupos são formados por um macho e várias fêmeas, e, portanto, um harém, né? Um sistema clássico de poliginia. Porém, a diferença é que esse grupo não é permanente. As fêmeas são atraídas para o território do macho, ele se acasala com todas elas, e elas colocam todos os ovos num único ninho. E esse ninho os ovos serão chocados pelo macho, que também vai cuidar dos filhotes quando eles eclodirem. Então, o grupo de fêmeas se dispersa e pode se dirigir ao território de outros machos. Então, nós temos fêmeas que perambulam pela área, passando algum tempo nos territórios de alguns machos. E esses machos, então, têm áreas de vida mais fixas e cabe a eles as tarefas domésticas aí de cuidado da incubação dos ovos e dos filhotes. O contrário, né, do harém poligínico, nós vamos encontrar não exatamente um harém, mas uma situação relativamente inversa. Nós temos uma fêmea e muitos machos. Os exemplos de poliandria, talvez o mais clássico seja o jassanã. O jassanã é uma ave paludícola, né, que vive em brejos aqui na América do Sul. Ela tem essas pernas compridas aqui, dedos bem finos e alongados, que possibilitam que ela caminhe sobre a vegetação aquática sem se afundar. A jassanã, ela forma, às vezes, pequenos casais, pequenos grupos, e em algumas regiões as populações são poligínicas. As fêmeas são maiores que os machos, então existe dimorfismo, e elas visitam o território de vários machos. Então, uma única fêmea pode se acasalar com vários machos. E esses machos, a exemplo do macho da ema, é que compete o choco dos ovos e depois cuidar dos filhotes. Existe também segregação sexual entre vertebrados, quando machos e fêmeas então formam grupos separados. Essa separação pode se dar dentro do próprio hábitat, que é chamada de simplesmente segregação sexual social, ou então machos e fêmeas dentro de uma mesma região ocupam hábitats diferentes. É a segregação sexual por hábitat.
algumas explicações levantadas para isso é um trade-off entre obtenção de energia e risco de predação. O que é esse trade-off ou uma pressão seletiva conflitante? Por exemplo, machos de rena podem optar por pastar em sítios que tenham uma boa oferta de alimento, grama abundante e nutritiva, porém esse sítio pode estar mais exposto a predadores. Então, eles decidem que correm o risco de serem predados, mas vão se alimentar bem. Ao contrário, fêmeas podem optar por sítios que têm uma alimentação mais pobre, porém o sítio é mais seguro contra predadores. Então, esse tipo de pressão conflitante, né, de escolhas que têm que ser tomadas, são comuns em vertebrados sociais. E isso fica bem evidente no caso de segregação sexual. Mas também essa diferença espacial entre machos e fêmeas pode se dar por forrageamento seletivo, simplesmente por preferência social, machos gostam de ficar com machos e fêmeas com fêmeas, ou então por demandas energéticas diferentes. E aqui vai uma literatura que trata bem desse assunto e que eu encorajo vocês a examinarem. Há custos e benefícios da vida em sociedade. Com relação à predação, as vantagens óbvias são defesa, a redução no tempo de vigilância e o efeito de diluição. Para um predador encontrar um grupo desse, não é difícil. Não há muito esforço em localizar um grupo de presas. Esse é o prejuízo social, o prejuízo imposto pela vida em sociedade. Os grupos são mais facilmente detectáveis por predadores. Porém, quais são as vantagens? Existe um efeito de diluição. A probabilidade de que um indivíduo desse grupo seja predado seria 1 sobre o número de indivíduos do grupo. Então, dá para imaginar que você tem, numa horda dessa, com centenas de indivíduos, a probabilidade de um ser predado é de 1 sobre o N do grupo. Então, isso, quanto maior o grupo, menor a chance de um indivíduo ser predado. Há também a possibilidade de indivíduos diferentes se revezarem na vigilância. Então, está aqui um ganso, né, que está com o pescoço ereto aqui, olhando o ambiente, enquanto os outros não estão preocupados, estão se alimentando, porque sabem que é o turno desse montar a vigia. Depois ele vai ser substituído. Então, existem benefícios, né? Existem ganhos e existem perdas, existem riscos em relação à predação. Esse outro exemplo é bastante didático também. Ele mostra como, em grupos com diferente número de indivíduos, e aqui o número de indivíduos varia de 1 até mais de 50, a porcentagem de ataques bem-sucedidos de falcão varia. Então, quando um indivíduo está isolado, até 80% dos ataques de falcão são bem-sucedidos. O falcão pode contar com a sua velocidade, com o elemento surpresa, com o barulho do ambiente, enfim. É muito mais fácil pegar um indivíduo que está sozinho. Mas, à medida que o número de indivíduos no bando de pombos aumenta, o falcão vai tendo dificuldade, ao ponto de que, com bandos com mais de 50 indivíduos, ele tem chances menores do que 10% de fazer ataques bem-sucedidos. Isso também foi demonstrado em bandos de pombo com número variável de indivíduos, foi demonstrado que a distância mediana de reação é diferente também. Então, a distância de reação a um predador, a um único indivíduo, ele é bem pequena. Então, com menos de 5 metros, o predador consegue se aproximar sem ser percebido. Mas um bando grande com mais de 50 indivíduos, o predador a 40 metros ele já pode ser detectado. Portanto, quanto maior a distância de reação, mais seguro se torna para os membros daquele bando. Em relação à alimentação, também há ganhos e perdas. A perda mais óbvia é a competição. Quanto maior o grupo, quanto maior a família, mais bocas você tem para alimentar, portanto, mais frequentemente você tem que trazer comida para casa, tem que pegar presas grandes, caçar presas grandes e assim por diante. Isso gasta energia, envolve esforço, envolve o risco de alguém ser, por exemplo, morto numa tentativa de caça, por exemplo. Um bisão desse, se acertar bem,
uma cabeçada e uma chifrada pode matar um lobo dessa alcateia aqui. No entanto, a vantagem do grupo é exercer uma caça em que há cooperação de vários outros, né? Isso também é importante, a formação, o bando, para defender fontes de alimento. Então, quando um bisão desse é abatido pelos lobos, outros grupos de lobos podem tentar se apoderar da carcaça, que vai ser facilmente defendida quanto maior for o número de indivíduos aqui desse grupo. E vários indivíduos também podem localizar mais eficientemente o alimento. Esse exemplo aqui à direita é bem didático também. Ele mostra como golfinhos utilizam o seu desenvolvimento cerebral para conseguir alimento. Então, no bando, um indivíduo se separa do bando e ele tenta conduzir um cardume de peixes em direção a um obstáculo qualquer na água, seja um rochedo, uma linha de pesca, enfim. E os outros indivíduos do bando aguardam aqui. Quando o cardume tenta transpor o obstáculo pulando, eles são capturados então no ar por quase todo o bando. Então, isso mostra uma caça cooperativa em que comportamentos foram, com certeza, aprendidos e incorporados culturalmente nos grupos que praticam esses comportamentos. Nós vamos encontrar, tanto em ave como em mamíferos, o aprendizado de práticas que não são encontradas em todas as populações da espécie. Dependendo da interação que uma espécie tem com o seu ambiente, com as presas e as condições do seu ambiente, ela pode desenvolver comportamentos, táticas, né, que são aprendidas e incorporadas culturalmente naquela população. Ainda em relação aos benefícios e perdas de viver em sociedade em relação à alimentação, nós temos um bom exemplo aqui também com essas duas espécies de maçaricos. Essa espécie do quadro superior se alimenta inserindo o bico no solo, menos compactado, no solo mais mole, e captura as presas pelo tato. Então, ao enterrar a cabeça e o bico na lama, no solo mais frouxo, né, elas podem tocar em objetos que podem ser identificados como presas, através dos corpúsculos táteis que elas têm no bico. E aqui embaixo nós temos uma outra espécie de maçarico que captura insetos que estão na superfície do solo. Portanto, esse é um forrageador visual e esse é um forrageador tátil. Forrageadores visuais, geralmente, em maçaricos, os indivíduos costumam manter um certo espaçamento. Por quê? Quando uma presa é detectada visualmente, o primeiro que correr para ela e pegar, leva. Então, se eles caçarem muito juntos, um pode interferir no outro. Um localiza uma presa, mas o outro é mais rápido e pega a presa. Então, para evitar essa possível competição, essa espécie, que é uma forrageadora visual, mantém um espaçamento entre os forrageadores, o que não é necessário nessa condição. Os forrageadores táteis não estão vendo o alimento. Então, não é importante manter um espaçamento regular entre eles, porque ninguém vai estar competindo ou chegando na frente do alimento do que o outro. Ninguém está enxergando o alimento. Ele tem que ser capturado por inserção de bico. Então, percebam qual a relação que existe entre a dieta e a estrutura social no forrageamento em algumas espécies. A Eleonore já comentou na aula de reprodução sobre o tia-sangue. É uma espécie de pássaro muito bonita aqui do nosso litoral. Os machos são vermelhos, as fêmeas são mais pardas e os indivíduos, os machos jovens, são pardos e aos poucos eles vão passando por esse tom avermelhado. Nessa espécie, há uma proximidade, né, de parceiros e a prole que sobrevive, né, que consegue chegar ao estágio juvenil, geralmente é mantida na proximidade, né, dos parceiros, né, do casal, e recebem a tarefa de ajudar os pais na criação de novas ninhadas, né? Isso não é um fenômeno que ocorre indistintamente em todos os grupos dessa espécie, mas em alguns isso é bem mais evidente. E uma aluna nossa, uma ex-aluna nossa do curso de Ecologia, em 98, defendeu uma tese
onde ela estudou o sucesso nessa espécie de tia-sangue em ninhos que contavam com ajudantes e em ninhos sem ajudantes. E ela verificou que o grau de sucesso era bem maior nos ninhos que contavam, nos grupos que contavam com ajudantes, do que naqueles em que não haviam ajudantes. Isso também ficou bem evidente nesse estudo de 79, em que o chacal de capa preta, né, foi examinado em relação ao número de ajudantes que tinham no grupo. Canídeos também podem ter tarefas distintas em seus grupos sociais. E da mesma forma que no tia-sangue, o número de filhotes sobreviventes foi tanto maior quanto maior foi o número de ajudantes que esse grupo continha. Há outros benefícios também advindos da socialidade. Então, por exemplo, num bando de pinguins, numa região gelada da Antártida, né, existe um custo menor para conservar calor se eles se mantiverem empacotados, né, compondo essas fileiras cerradas aqui. É claro que os indivíduos da borda vão sofrer um pouco mais de frio do que os que estão aqui no meio, mas eles se revezam e aí o problema é resolvido. Então, nessa formação cerrada, a economia de energia para a manutenção da temperatura corporal é bastante grande. Isso também acontece com alguns morcegos que, durante o dia, ficam pendurados no teto de cavernas em blocos bastante compactos. Isso é uma maneira também de manter a temperatura corporal. Só que, nessas situações, existe uma probabilidade maior de transmissão de doenças, quando o contato físico é mais intenso. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz que nós estamos vivendo algo desse tipo, né? Em que contato físico, isolamento social está relacionado com a probabilidade de transmissão de doenças. E apenas para mostrar como isso pode ser ruim, né? Essa probabilidade de transmissão de doenças e de pegar parasitas é grande. Nesse estudo com andorinhas foi verificado que elas são parasitadas por um percevejo. Então, essa espécie de andorinha, ela forma colônias, e aqui, nesse gráfico, mostra que quanto maior o número de indivíduos da colônia, mais percevejos por filhote nós vamos encontrar. E quanto maior percevejos por filhote, menor a massa corporal dos filhotes. Ou seja, os percevejos, os ectoparasitas, acabam retirando uma boa parte da energia que poderia ser alocada para o crescimento do filhote. Então, é mais um exemplo de como a socialidade pode trazer lucros e prejuízos para quem a pratica. Outros tipos de comportamentos sociais, nós vamos encontrar, por exemplo, leques, isso já foi visto na aula de reprodução. Leques são agregações de machos que se exibem com displays visuais ou com cantos, atraindo a atenção de fêmeas. No caso do nosso tangará, dançador, aqui da Mata Atlântica, os machos se reúnem, né? Vocês viram um vídeo sobre isso, eles se reúnem num graveto, num raminho, e uma fêmea pousa ali e eles começam, então, a se exibir, a fazer aquela dança ritmada. E a fêmea é que vai selecionar depois o macho com o qual ela quer se acasalar. Então, o leque não deixa de ser uma estratégia bastante cooperativa para os machos. A probabilidade de machos e fêmeas se encontrarem no leque é muito grande. Se o macho vai ser aceito ou não é outra história, mas o fato é que leques são muito eficientes para atrair as fêmeas. Manter uma estrutura social sem algum nível de hierarquia pode ser bastante complicado. Canídeos exibem esse tipo de hierarquia, e essa hierarquia é importante para a manutenção da coesão social. Alguns comportamentos são muito característicos entre canídeos, e quem tem cachorro, mais ou menos que conhece bem alguns desses comportamentos. Então, expressões de dominância podem ser exibidas através de rosnados, de mostrar os dentes, de abaixar a cauda, mostrar uma atitude ameaçadora, enquanto que posturas que exibem submissão constituem o bicho se abaixa, assume uma postura submissa, né? Fica ali de pernas para o ar, deixa ser tocado pelo outro. Então,
posturas que revelam dominância ou submissão são importantes para a manutenção da coesão social em grupo. Da mesma forma, né, nós temos alguns comportamentos que são aprendidos e são incorporados à cultura de algumas populações. No caso de macacos prego, é clássico aquele exemplo daquelas populações do Nordeste brasileiro que aprenderam a usar ferramentas. Então, eles utilizam pedras para quebrar sementes e coquinhos. Esse é um traço que não é característico de todos os indivíduos da espécie em todos os lugares. Então, isso é algo mais ou menos localizado, que mostra a importância do elemento cultural no aprendizado para algumas populações que têm um desenvolvimento cerebral grande, como, por exemplo, primatas. Mas leoas, por exemplo, né, na sociedade dos leões, eventualmente podem capturar alguma presa indefesa, como, por exemplo, esse filhote aqui, né, de gazela, e levar para casa, né, para que os leõezinhos possam treinar como capturar presa e desenvolver as habilidades de caça que vão ser importantes para eles na vida adulta. Na defesa contra predadores, aqui é um exemplo de mobbing. Esse é um termo que, geralmente, mesmo em trabalhos na língua portuguesa, ele não é traduzido. Mobbing significa arruaça, bagunça. É quando algumas espécies de aves, principalmente, se juntam para tentar fustigar e deslocar da área espécies de predadores potenciais. Essas aves que fazem mobbing geralmente são presas potenciais desses predadores. Mas como elas estão em grupo, a união faz a força e elas conseguem, então, fustigar e desencorajar a permanência na área desses predadores. Essas formações defensivas cerradas também são conhecidas para mamíferos de grande porte, né? Herbívoros, então bisões fazem isso, búfalos, uma formação que defende, então, os jovens dentro do grupo. E esse é um estudo que foi bastante intrigante, né? Nos pegou de surpresa, porque ele foi publicado em 2017 na Science Advances e mostrou que o puma, ou, no nosso caso, né, a onça parda, a sussuarana, ela, embora seja um predador solitário, ela exibe traços de socialidade. Esse estudo foi feito na América do Norte. A onça parda, ela se chama puma, né, ou leão da montanha, geralmente tem um porte um pouco maior do que as nossas sussuaranas, mas por ser uma espécie que ocorre num gradiente latitudinal muito amplo, ela vai praticamente desde o Alasca até a Patagônia, é possível que as nossas populações, aqui brasileiras, sul-americanas, também exibam algum grau de socialidade. O que os pesquisadores descobriram? Que alguns grupos eram formados por dois machos dominantes, no caso, um outro macho que não é tão dominante, que são esses territórios, o roxo, o vermelho e o macho, que não foi aqui bem identificado, é o verde. As áreas de vida desses machos se sobrepõem. E existem várias fêmeas que circulam, né, que sobrepõem suas áreas de vida com esses machos, e esses traços aqui, ligando esses nodos, mostram que há algum tipo de interação. E a interação que eles identificaram lá, que realmente foi bastante intrigante, foi o compartilhamento de presas, de carcaças de presas. Então, uma fêmea matava aí um alce, um veado, e permitia que outra fêmea se aproximasse para comer aquela presa. Não, claro, sem trocar alguns arranhõezinhos, né, e sem dar alguns rosnados, mas o fato é que havia uma tolerância nessas situações. E isso envolvia reciprocidade, ou seja, a outra fêmea que foi permitida se aproximar da presa, quando chegou a vez dela de pegar uma presa, a outra veio e compartilhou da presa que ela havia caçado. Então, esse sistema de reciprocidade, os autores concluíram que era baseado numa condição de experiência prévia. E o importante é que essa reciprocidade não era imediata. Então, eu te dou uma carcaça aqui e você já me dá outra no dia seguinte. Não, às vezes havia um intervalo de tempo muito grande entre
um compartilhamento e outro, o que mostra que isso ficava impresso, né, na memória do bicho, e ele reconhecia que era a hora dele fazer, retribuir o favor. Então, um estudo muito interessante que levantou essa questão. Até mesmo carnívoros, que são considerados animais territoriais e solitários, podem ter uma estrutura social muito pouco evidente. Esse estudo foi feito usando GPS, câmera traps, então bastante tecnologia foi utilizada para descobrir essas coisas. Então isso abriu o caminho para a gente também, quem sabe um dia achar alguma coisa aqui com a nossa onça parda. E a eusocialidade, ela é expressa em vertebrados apenas nos ratos toupeira. Esses bichos que, não vou dizer que são fofinhos, né? Pode haver uma certa discordância entre achar que esses bichos seriam fofinhos, mas eles vivem geralmente em desertos, na região africana, né? Essa espécie aqui, o Fucomis, é mais no sul da África, e o rato toupeira pelado, na região da Etiópia. E eles são sociais, formam galerias com colônias, né, embaixo do solo, com até 40 indivíduos. Existe só um par reprodutor. A fêmea desse par, ela suprime hormonalmente as outras fêmeas para que elas não entrem no ciclo reprodutivo. E as fêmeas que não são reprodutoras, por não terem o ovário desenvolvido, podem se transformar em operárias. Tanto fêmeas como machos exibem esse papel na colônia. Da mesma maneira que nós encontramos isso em cupins ou em formigas, né? Em abelhas. Então, a divisão de trabalho é realizada através dessas castas que não se reproduzem. Então, alguns vão participar da escavação na colônia, abrir novos túneis, ampliar o sistema de galerias, outros vão cuidar da defesa, outros vão cuidar da prole, vão procurar o alimento. Essas espécies se alimentam de raízes de plantas, né, em regiões mais desérticas. Então, é uma área em que a comida, né, o alimento é concentrado espacialmente. Então, isso torna não existe um alimento farto e previsível. Então, permanecer ligado a uma colônia é muito importante. Então, existe muito pouca dispersão de indivíduos adultos dessas colônias. Parece que a probabilidade de sobrevivência é muito reduzida se um animal deixa essa colônia. Os machos de todas as caças produzem espermatozoides, normalmente, porém, eles não passam por supressão hormonal, mas só aqueles grandes é que são capazes de copular com a rainha. Quando uma rainha morre, uma fêmea operária, né, ela sai daquele controle hormonal e desenvolve características de fêmea madura, reprodutiva, e assume o trono da rainha. Tá? Então, está aqui um esquema mostrando algumas das funções exercidas por esse rato. Está aqui um devorando, né, o tubérculo de uma planta aí do deserto, outros ampliando uma galeria, a fêmea reprodutora aqui, amamentando os filhotes. Então, é um sistema bastante complexo e que representa o único exemplo de eusocialidade que nós encontramos em vertebrados. Falando agora de modo geral dos grupos, nós vamos encontrar em peixes a socialidade expressa principalmente pela formação de cardumes. E esses cardumes se caracterizam por movimentos bem sincronizados, né? Uma direção definida, uma velocidade de nado, e atua de uma maneira muito sincrônica, quando, por exemplo, tem que evitar algum predador ou alguma situação parecida. Esses cardumes, geralmente, eles se formam motivados por diferentes eventos. Pode ser alimentação, defesa, reprodução, e a tendência à formação de cardumes varia ontogeneticamente. Então, alguns jovens podem não formar cardumes em algumas espécies, enquanto os adultos vão formar. Nós vamos encontrar também alguns fatores que podem estar determinando a preferência social em peixes. E isso varia muito de espécie para espécie. Às vezes, o tamanho do corpo e a coloração é importante, né? O uso, então, de caracteres fenotípicos. Alguns cardumes podem se associar em função de características sexuais, só machos ou só fêmeas. O tamanho do grupo também pode variar em função dos mecanismos de fissão e fusão. Então, grupos
perdem elementos, grupos ganham elementos, então há uma oscilação no tamanho do grupo em algumas espécies de peixes. E, basicamente, a manutenção do cardume, né, o modo de comunicação, às vezes essa sincronia que existe no nado que eles realizam, ela é mediada por estímulos químicos itáveis. Então, aqui alguns exemplos, né, de cardumes que são formados em função de, por exemplo, pressão de predação. Então, esse cardume está se deslocando, está assumindo diferentes formas, né, geométricas até, para tentar evitar de ser abocanhado, para que os indivíduos não possam ir parar na boca aí do tubarão. Durante as migrações também pode haver a formação preferencial de cardumes, então nós vamos encontrar várias espécies de peixes em que isso ocorre. Esse estudo mostrou que o tamanho do corpo é um dos fatores que ajuda a determinar os mecanismos de fissão e fusão em cardumes de uma espécie de lebistes, ali da ilha de Trinidad. É um trabalho bastante antigo, mas muito importante porque mostra um desses fatores, que o tamanho do corpo pode ser um desses fatores. Os autores verificaram que em diferentes horas do dia podem haver tipos diferentes também de segregação espacial baseadas no tamanho. Então, esse grupo aqui embaixo, né, que tem espécies de tamanho médio até grande, se orienta mais próximo do fundo, enquanto esse que é formado por espécies médias e pequenas, de tamanho pequeno, fica mais próximo à superfície. Isso ao meio-dia. À meia-noite, vejam como há uma segregação espacial maior ainda, né? Vários grupos, esse grupo aqui fica mais aqui próximo do fundo e esse aqui tende a ficar mais superfície. E alguns indivíduos que estavam aqui nesse grupo acabam indo lá para cima também. Então, ainda há muita coisa para se elucidar sobre o que leva à formação e à segregação espacial em cardumes de peixes. Em anfíbios, socialidade ela está principalmente relacionada a contextos reprodutivos. E dentre os eventos reprodutivos em que a socialidade é mais evidente, algo que todo mundo conhece são as assembleias de canto, né, de coro, né, que os machos fazem. Então, quase todo mundo já passou numa lagoa, num brejo, numa noite, no início de noite quente, assim, bem úmido, e já ouviu a sapaiada cantando. Então, aquilo, cada espécie canta, vocês vão ver mais isso na aula de bioacústica, né? Cada espécie canta numa determinada frequência, ocupando um nicho acústico, né, naquele ambiente, mas o fato é que existe uma grande vantagem dos machos se associarem naquela situação. É claro que eles não têm muita escolha, eles não podem se espalhar por todo o ambiente, eles têm que se agregar aonde existe água, onde existem condições físicas disponíveis para isso, e ali eles vão, então, procurar atrair a atenção das fêmeas. Nesse aspecto, os coros de machos, né, podem ser comparados aos leques que nós vamos encontrar em aves e mamíferos. As fêmeas se aproximam desses leques, dessas assembleias de coro, e ali elas vão, então, estar selecionando os machos que vão se exibir melhor. Em salamandras, salamandras não têm a habilidade vocal que anuros têm, mas elas exibem, né? Tem exibições visuais de machos, com posturas, com exibição de cores, o tamanho também é importante, existe combates entre machos de algumas espécies de salamandra, mas principalmente a comunicação química que é utilizada no reconhecimento intra e interespecífico, na reconhecimento de macho e fêmea e também na transmissão de informações que identifiquem o status do indivíduo, se ele é dominante, se ele é submisso, se ele pode ganhar uma briga, se ele não pode, e assim por diante. Então, por exemplo, aqui nós temos esse casal de salamandras, é uma espécie que tem pequenos dentes, e os machos conseguem fazer combates, às vezes até mortais. Né? Está aqui um macho mordendo um outro macho no combate. Embora talvez nem todos possam ter visto, mas todos já ouviram uma assembleia com vários sapos coachando ao mesmo tempo. Essas duas pererecas machos estão brigando, né? Elas estavam possivelmente cantando próximas e uma julgou ter os seus direitos assim desafiados pela outra e as duas entraram em combate. Outro elemento da socialidade em anfíbios é o cuidado à prole.
também vocês viram em outras aulas. Então, está aqui um exemplo de uma salamandra guardando os seus ovos. Tá? Em répteis, a socialidade não é algo frequente. Nesse trabalho muito interessante feito por Gardner e colaboradores em 2005, eles verificaram que, embora a socialidade não seja tão evidente assim em répteis, mas ela se expressa de uma maneira menos intensa, né, que ele chamou aqui de traços, em um número grande de espécies, quase 100 espécies de 22 famílias apresentam traços de sociabilidade. Esses traços podem ser agregação social, pares relativamente estáveis, etc. Eles viram que, principalmente, serpentes e lagartos exibem esses traços de socialidade. E o mais importante, eles verificaram que existe uma relação entre socialidade e viviparidade. Então, eles listaram dessas espécies aqui, eles separaram por número de famílias que tinham espécies com hábitos solitários, que formavam agregações, e que espécies em que essas agregações eram estáveis. E vejam aqui que interessante, a proporção de espécies vivíparas, naquelas que têm agregação estável, é quase 100%. Então, embora a gente tenha exemplos de espécies solitárias que são vivíparas, né, quando existe agregações estáveis, praticamente a viviparidade é um elemento essencial. Então, há uma relação muito forte entre ser vivíparo e ser social. Essa é uma outra espécie de lagarto muito estudada lá na Austrália, o lagarto dorminhoco. Os machos se acasalam com as fêmeas, geralmente bem antes da cópula. Então, há estudos mostrando que até 8 semanas antes da cópula, eles ficam juntos. E aí vem a dúvida, isso é intrigante, mas por quê? Né? O que eles vão fazer durante 2 meses juntos se eles não vão se acasalar? Então, estão só namorando, o que eles fazem? E eles verificaram que nesse período de tempo que antecede a cópula, né, o vínculo social deles é bastante grande, eles estão sempre juntos, mas após a cópula, o par se desfaz. E aí, machos e fêmeas vão ocupar áreas de vida diferentes, embora possa haver sobreposição nas áreas de vida de macho e fêmea. E quando há essa sobreposição, os encontros podem ser frequentes entre macho e fêmea que haviam se acasalado algum tempo antes. E isso é uma forma de manter a estrutura desses vínculos sociais. Essa rede aqui, em que vocês têm fêmeas, círculos vermelhos, e machos como círculos azuis, ilustram o tipo e a quantidade de interações que pode ter nessa população de lagartos dorminhocos. Tá? Esses traços, né, são interações menos intensas, mas os traços mais grossos mostram uma interação muito mais intensa, e aqui entre um macho e uma fêmea específicos. Então, embora possa haver interação entre indivíduos de pares diferentes, existe um macho e uma fêmea que concentram uma boa parte das interações. Esse outro estudo também de 2017, publicado no Nature Communications, mostrou que reforçou a ideia de que viviparidade está relacionada com socialidade. Eles verificaram que, principalmente em lagartos, que é essa cor verde, e cobras, que é essa cor amarela, a viviparidade, que são esses traços vermelhos, está significantemente ligada à existência de socialidade, que são esses traços negros aqui. Então, onde existem traços vermelhos, que é a viviparidade, também vai existir esses traços escuros, que representam um comportamento social. Então, o que eles concluíram é que, nas famílias de lagartos que apresentam viviparidade, que existe algum tipo de socialidade, essa socialidade ela é precedida pela viviparidade. E isso deve ser algo que caracterizou, dentro desse clado de diapsidas, né, desses clados de diapsida, o aparecimento de socialidade. Sempre em que há viviparidade, isso cria condições para que haja uma interação maior entre adultos e jovens, e, com isso, através do cuidado parental, existe uma formação de um vínculo maior. Então, as famílias podem se manter por mais tempo. Olha que bonitinho aqui, né? Papai e mamãe se beijando e o filhote ali do lado. Então, isso apareceu de modo independente.
nos diferentes grupos de esquamados. Em aves, nós vamos encontrar complexidade com graus variáveis, desde simples casais, né, com uma monogamia duradoura ou então sequencial, até grupos com indivíduos que são interdependentes, inclusive com divisão de tarefas, porém não eusociais. Então, a eusocialidade é atributo exclusivo de mamíferos. Nós temos estudos que mostram que algumas aves são quase eusociais, mas não chegam a tanto, como os ratos pelados. Tá? E nesses casos em que a socialidade é bastante evidente, existem pressões seletivas conflitantes, né? São os famosos trade-offs. Né? E essas pressões geralmente são fecundidade e sobrevivência. Para onde vai a energia dos pares reprodutores? Vai para aumentar o número de prole ou para garantir a sua sobrevivência? É a velha história, né? Ter muito filho pode ser bom, mas se a maior parte morre, isso não deixa de ser bom. Então, essa pressão conflitante entre ser fecundo e sobreviver acompanha quase todos os grupos de aves e mamíferos. Já falamos dos ajudantes, das especializações reprodutivas que algumas aves têm e que ajudam a contribuir para relaxar essas pressões. Então, vamos pegar o caso do tia-sangue. Se o tia-sangue, nos grupos que têm ajudantes, os ajudantes ajudam a liberar a pressão de sobrevivência do par reprodutor. Então, eles podem se dedicar mais a produzir a prole, porque sabem que tem ajudantes que vão garantir uma chance maior de sobrevivência. Ok? Então, está aqui alguns exemplos. Isso aqui é uma interação social, vamos dizer, mínima, né? É um par monogâmico, um macho de uma papataoca e uma fêmea. Geralmente, entre aves insetívoras, a condição monogâmica é predominante. Por quê? Porque dá trabalho pegar insetos. Então, o casal, às vezes, trabalha juntos para tentar pegar insetos, né? Ao passo que quem come mais frutos, como os tangarás, ou néctar, como os beija-flores, os machos podem se dar ao luxo de passar um bom tempo formando os seus leques, dançando, né, nos leques. Por quê? Porque frutos são um recurso geralmente previsível no tempo e no espaço, né? É um recurso agregado e eles não precisam de colaboração de ninguém para pegar fruto ou néctar, ao passo que insetos geralmente envolve uma colaboração entre o par. Então, está aqui o tia-sangue, que nós já falamos, que tem os ajudantes, papagaios, né, psitacídeos também são bem conhecidos por formarem agrupamentos, formam dormitórios. Existem algumas hipóteses que prevêem que essa agregação no fim da tarde, né, dos papagaios, é para trocar informações sobre possíveis fontes de alimento à sua distância. Isso não foi comprovado ainda, mas é uma das hipóteses que é aventada para explicar o porquê do tagarelar de muitos papagaios nos momentos que antecedem aqui a dormida, né? Já falamos da ema, na verdade isso aqui é o ema, né, com os seus filhotinhos, gansos, um indivíduo vigilante, enquanto os outros podem mais relaxadamente se alimentar. Andorinhas, vocês conhecem, né, andorinhas, sabem que elas podem, às vezes, formar grandes agregações. Não existe uma interação social muito forte, mas é um grupo que gosta de estar junto. Embora a interação social seja fraca entre eles, né, elas gostam de estar em bando, né, talvez usando como benefício diluição de predação e outras coisas. E algumas aves fazem ninhos em agrupamentos, são ninhos coloniais, como esses ninhos de guache aqui. Isso também tem uma função importante na defesa contra predadores. A associação de bandos mistos de aves é interessante porque não existe uma relação filogenética estreita entre as aves que participam desses bandos mistos. Esses bandos são verificados em aves dos neotrópicos, né? E esses bandos são compostos por espécies diferentes, não filogeneticamente relacionadas, mas verificou-se que algumas espécies, geralmente as mais barulhentas, como esse tié da mata aqui, pode ajudar a nuclear outras espécies em torno deles. Então, como funciona um bando misto? Está aqui a floresta, um bando de tiés aqui da mata, passa gritando, e as outras espécies que estão ali em volta
nesse momento que ele está passando por aquele trecho da mata, se juntam a ele e fazem uma grande algazarra, pulando. É muito interessante verificar o comportamento de um bando misto. É ave pulando para todo lado, e nesse pula-pula, muitos insetos são desalojados de seus esconderijos e acabam se expondo, o que facilita a captura pelos membros do bando. Então, o benefício óbvio é a obtenção de alimento, ela é facilitada no bando misto. Quando esse bando se desloca, os nucleadores continuam caminhando aí pela mata, as espécies que estavam no momento em torno dele voltam para os seus afazeres diários. E aí outras espécies que estão mais à frente vão se juntar a esse tiê da mata. Então, é um fenômeno bem interessante, já foi muito estudado aqui no Brasil, na América Central, os bandos mistos. Algumas sociedades de aves demonstraram um nível de organização que é chamado de multinível, ou seja, tem vários níveis de organização, geralmente 3 ou 4 níveis, né? E isso era geralmente atribuído a um desenvolvimento cerebral grande. No entanto, essa galinha da Angola aqui é um bicho, como o título está dizendo, é um bicho de cérebro pequeno, mas a organização social que eles exibem não é compatível com o seu tamanho cerebral. Então, aquela ideia, né, mais antiga de que quanto maior a capacidade cerebral, maior a capacidade para viver em sociedade, pode não ser uma regra fixa, já que esse bicho não tem um cérebro bem desenvolvido e apresentou, num estudo recente, de 2019, uma interação bastante complexa, com grupos que variam no tamanho. Então, vejam bem, aqui é a configuração de alguns núcleos, de alguns grupos na estação seca e aqui na estação chuvosa. Então, os grupos, eles formavam num bando grande, né? Havia indivíduos que procuravam a deformação de pares, macho e fêmea. Esses pares tinham uma relação em grupos um pouco maior, vamos chamar assim de grupos intermediários, e tinha um outro tipo de interação num grupo maior. Então, alguns grupos intermediários demonstravam uma preferência por se associar a outros grupos. Então, há uma variação muito grande na composição, na dinâmica e na estrutura desses grupos, o que foi surpreendente para uma espécie que tem um cérebro relativamente pequeno. Para vocês verem a importância dessa questão de multiníveis, né, nas sociedades de aves, esse estudo, também recente, de 2020, mostrou como em diferentes espécies, espécies com 2 níveis de organização e espécies com 3 níveis, a associação dos grupos ela varia em relação à sua estabilidade. Então, por exemplo, esse tentilhão aqui, os grupos menores são estáveis, o grupo maior, formado por grupos menores, é instável. Aqui é o contrário, isso aqui é uma gaivota. Os grupos menores são instáveis, enquanto que o grupo maior tem uma relação estável. Então, vejam como é complexa a estrutura social de muitas espécies e até hoje ainda temos algumas lacunas do conhecimento para preencher e que dependem de estudos mais criteriosos, utilizando ferramentas mais complexas e olhando para condições do ambiente, fatores genéticos, que geralmente não estavam disponíveis no passado. E, para terminar, em mamíferos, né, nós vamos encontrar também desde a condição de casais monogâmicos até a eusocialidade, no caso do rato pelado lá. Também, nesse caso, a associação ela acontece quando os benefícios superam os custos, né, os prejuízos de viver em sociedade. Há uma variação da natureza, do grau da socialidade entre as espécies e entre hábitats. E também o tamanho do grupo está relacionado com a fecundidade das fêmeas. Em geral, existe um tamanho ótimo de grupo que ele é formado em função da capacidade de suporte do hábito e da maneira, né, como esse grupo explora o ambiente. E alguns estudos demonstraram que grupos que têm um tamanho menor ou acima do tamanho ótimo em relação àquele ambiente
isso acaba interferindo na capacidade reprodutiva das fêmeas. Então, o que torna também ainda mais complicada a questão da organização social. Nesse estudo de Prox e Farini, que foi publicado esse ano, eles mostraram, né, esse gráfico bonito aqui, eles identificaram 8 dimensões sociais nas várias espécies de mamíferos. E eles conseguiram separar em 3 grandes grupos. O grupo mais amarelo, que é formado em base mais individual, em que ocorre fissão e fusão normalmente nas associações sociais. O grupo azul é formado por grupos, por espécies de mamíferos. E vejam que aqui tem zebra, leão, hiena, babuíno, baleia. Então, não existe... foram mais de 200 espécies de vários táxons que eles examinaram. Então, esse agrupamento azulado é caracterizado por grupamentos maiores e estáveis, enquanto que esse grupamento mais avermelhado é formado por principalmente pares e famílias menores e menos estáveis. E aqui, para terminar, mostra essas 8 dimensões sociais que eles identificaram em mamíferos. Então, não dá para discorrer sobre todas elas agora, mas vocês podem depois consultar o slide, apenas para dar um exemplo. A unidade básica social, ela pode ser formada pelo indivíduo, pares ou família, ou por grupo. E assim por diante. Para cada uma das dimensões, existem algumas condições que podem ajudar a tornar bastante complexa a maneira e a origem da organização social em grupos diferentes de mamíferos. Ok? Então, deem uma olhada depois nessa condição e tentem ler também alguma coisa extra, né, que vocês vão ver depois na aula prática, algumas ideias e sugestões de coisas para ler que podem ajudar a complementar isso daí, ok?